Bom dia, pessoal. Paz do Senhor para todos. Amém? Aqui estamos mais uma vez para dar continuidade à nossa aula do profeta Jeremias. E é um motivo de muita alegria de estar ministrando essa aula. Essa aula falou muito no meu coração. É uma aula muito atual, apesar do tempo que foi escrito esse livro, o tempo que essa história aconteceu, sendo tão distante do nosso tempo, mas ela é muito atual. Jeremias estava enfrentando praticamente as mesmas coisas que nós, os Jeremias atuais, está enfrentando. E o tema de hoje, como vocês podem ver aqui no slide, aula 5, né? Jeremias abençoado ou derrotado? Diante daquilo que ele estava vivenciando, dos problemas, das dificuldades, Jeremias enfrentou. O que você acha? Você acha que ele foi abençoado ou que você acha que ele foi um derrotado? Nós vamos entender isso hoje. Amém? O texto bíblico está em Jeremias, capítulo 16, versículos de 1 a 9. E eu gostaria de convidar os irmãos para estar abrindo a sua Bíblia, aí no livro de Jeremias, capítulo 16, verso de número 1, versículo de número 9, para que possamos entender um pouquinho essa história. Amém? Antes de nós lermos a palavra de Deus, eu gostaria de fazer uma oração para a gente poder iniciar. Amém? Curva a sua cabeça, feche os seus olhos e vamos orar ao Senhor. Meu Deus e meu Pai Celestial, em nome de Jesus, mais uma vez entramos na Tua presença para dar continuidade, Senhor, a essa aula. Fala sobre o Teu servo, o profeta Jeremias. As aulas têm sido uma bênção, Pai, têm sido atuais. Pai querido, Pai amado, que essa aula possa ser uma bênção na vida de cada pessoa que será alcançada, Pai. Assim como ela já me abençoou, que ela possa abençoar muitos, ó Pai. Em nome de Jesus, que possa fazer diferença, que possa ser um divisor de águas, que possa ser, ó Deus, uma quebra de paradigma, Senhor. Que possa, Senhor, que essa aula possa ser plantada, semeada no coração de cada vida, ó Deus, e que essa aula possa dar fruto, para a glória e louvor do Teu nome. Conosco, nos abençoando, é o que nós te pedimos e já te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Todos digam amém e amém. Vamos abrir, vamos ler então a Bíblia aqui no capítulo 16, versículo de 1 a 9. Está escrito assim: a vida solitária do profeta, figura do povo, é o tema da sociedade bíblica. O versículo de número 1 diz: veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não tomarás mulher, não terá filhos e nem filhas neste lugar. E assim diz o Senhor acerca dos filhos e das filhas que nascerem neste lugar, acerca das mães que os tiverem e dos pais que os gerarem nesta terra. Morrerão vitimados de enfermidade e não serão pranteados, nem sepultados. Servirão de esterco para a terra. A espada e a fome os consumirão, e o seu cadáver servirá de pasto às aves do céu e aos animais da terra. E assim diz o Senhor: não entres na casa do luto, não vais lamentá-los, e nem te compadeçam deles, porque deste povo retirei a paz, diz o Senhor, a benignidade e a misericórdia. Nesta terra morrerão grandes e pequenos, e não serão sepultados. Não os prantearão, nem se farão por eles incisões, nem por eles se raparão as cabeças. Não se dará pão a quem estiver de luto, para consolá-lo por causa da morte. Nem lhe darão a beber do copo de consolação pelo pai ou pela mãe. Nem entres na casa do banquete, para te assentar com eles a comer e a beber. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: eis que farei cessar neste lugar perante vós, e vossos dias
a voz de regozijo e a voz de alegria, o canto do noivo e da noiva. Amém? Aqui na revista, o alvo da lição está escrito que ao estudar essa lição você compreenderá que o homem de Deus, Jeremias, expressou sentimentos de solidão, medo, rejeição e identificará algumas das muitas semelhanças que há entre Jeremias e Jesus. E aqui na parte introdutória da revista, fala o seguinte: Jeremias era mesmo um homem diferente, pacato, não dado às festas, solitário e em certas ocasiões um pouco deprimido. Uma voz dissidente em sua geração, mas, obviamente, muito abençoado por Deus. Aliás, é bom pensarmos no sentido de ser abençoado. Será que a percepção popular de crente abençoado é correta? Há neste livro diversos trechos que nos ensinam a respeito do assunto. Será que a percepção popular de crente abençoado é correta? Vamos procurar entender isso pautando algumas definições. A primeira coisa que nós precisamos entender e buscar é a definição desta palavra abençoado no dicionário. Os dicionários diz que ser abençoado é a pessoa que recebeu uma bênção. Então aqui já surge uma nova expressão, bênção. E segundo a Wikipédia, bênção, de uma maneira geral, é uma expressão proferida oralmente e constituída de um desejo benigno para uma pessoa, para um grupo ou uma instituição. Ou seja, pressupõe um efeito do mundo espiritual de modo a afetar o mundo físico. Em outras palavras, você tem um desejo, pede isso a Deus, ou seja, você coloca esse desejo diante de Deus e Ele nos atende conforme a sua vontade e o nosso desejo. Ou seja, quando esses dois fatores, nosso desejo, o desejo do nosso coração e a vontade de Deus se alinham, as coisas acontecem. Mas será que ser abençoado se resume somente a isso? Ser abençoado virou algo corriqueiro, algo da moda, principalmente com o advento das redes sociais. Muitos costumam postar nas redes sociais uma vida recheada de conquista terrena, como casas, carros, ascensão profissional, dentre outras coisas. Para alguns crentes, vida abençoada seria um sinônimo de uma vida bem-sucedida materialmente. Seria uma versão de vida cristã boa. Só que na aula de hoje nós vamos ver vários trechos e essa percepção de vida abençoada é algo um pouco diferente do que vimos e estamos acostumados a ver nos nossos dias. Vida abençoada, na visão de Deus, foge um pouco do que se tem mostrado nos dias de hoje. Não é o que parece e aparece muitas vezes. Aí eu faço uma pergunta: Deus é contra a conquista de um carro, de uma casa, de uma ascensão profissional, dentre outras coisas? Claro que não. Mas precisamos entender que essas coisas são de ordem secundárias. São consequências das coisas primárias. Lá no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 33, nosso Senhor Jesus, ele diz que buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas outras coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, tudo aquilo que nós precisamos para viver materialmente bem, ela vai vir como consequência das coisas primárias, que é buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Nós vamos entender nesta aula uma visão um pouco diferente de ser abençoado. O primeiro tópico da revista, vamos ver aqui no slide, vai dizer que casamento
nem pensar. É o primeiro tópico da revista. Isso vai estar registrado lá em Jeremias capítulo 16, versículo de 1 a 4. Vamos entender um pouquinho isso. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não tomarás mulher, não terá filhos nem filhas neste lugar. Porque assim diz o Senhor acerca dos filhos e das filhas que nascerem neste lugar, acerca das mães que os tiverem e dos pais que os gerarem nesta terra. Morrerão vitimados de enfermidade e não serão pranteados, nem sepultados. Servirão de esterco para a terra. A espada e a fome os consumirão. E o seu cadáver servirá de pasto às aves do céu e aos animais da terra. Aí aqui na revista vai dizer, nesse trecho, Deus dá uma ordem chocante a Jeremias. Não tomarás mulheres, não terá filhos e nem filha neste lugar. Antes de tudo, é preciso lembrar que nem todos os profetas receberam tal ordem. Isaías e Ezequiel, por exemplo, eram casados. Mas esse não foi o caminho de Deus para Jeremias. A explicação dada é que o celibato dele seria mais um sinal da parte de Deus para o seu povo rebelde, uma dramatização permanente, assim por dizer, a fim de que Judá pudesse vislumbrar a tragédia de gerações futuras, morrendo de epidemia, a espada ou de fome. E todas as consequências de invasões. Jeremias acatou a ordem divina, entregando-se a uma vida pessoal que foi uma verdadeira encarnação da mensagem pregada. Jeremias não podia se casar. Por quê? Está escrito aqui no slide. Por que Jeremias não podia se casar? Porque Deus tem suas formas e maneiras de trabalhar, de agir. E formas estas, maneiras estas, que muitas vezes fogem ao nosso entendimento. Aqui no slide, nós vamos ver lá em Isaías capítulo 55, versículo 8 e 9, onde o próprio Deus diz que meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Aí, o ministério, vamos falar um pouquinho do ministério do profeta Oséias. E vai dizer em Oséias capítulo 1, versículo 1 a 3, que diz que a palavra do Senhor foi dirigida ao profeta Oséias, filho de Beari, nos dias de Uzias, Jotão, Acais, e Ezequias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse: vai e toma uma mulher de prostituições, e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Foi-se, pois, e tomou a Comer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. O ministério do profeta Oséias foi direcionado ao Reino do Norte. As outras 10 tribos que nós já falamos em sala de aula. Em seu livro, logo no início, menciona o nome de 4 reis do Reino do Sul: Uzias, Jotão, Acais e Ezequias. Muitos estudiosos sugerem que o profeta tenha encerrado seu ministério e escrito seu livro em Judá. Logo no início também, no seu livro, observamos Deus lhe dando uma ordem. Vai, toma uma mulher de prostituição, como está escrito aqui no slide, e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, e desviando-se do Senhor. Aqui observamos Deus equipando o ministério do profeta Oséias com uma mulher, consequentemente com casamento e com filhos. O que Deus queria trazer, ou fazer, melhor dizendo, através desse profeta, exigiria esses elementos. Mas algo totalmente diferente aconteceu com o profeta Jeremias. No início do capítulo 16 do seu livro,
Deus se apresenta ao profeta colocando algumas restrições ao seu ministério, que nós vamos ver. A primeira restrição, que nós podemos ver aqui nos slides, é que ele não poderia se casar e nem constituir família. Ele não poderia se relacionar com nenhuma mulher. Ele não poderia se casar. Ele não poderia construir família. Ele não poderia gerar filhos e filhas em Judá e em Jerusalém. Isso era um problema para Jeremias? Sim, com certeza era um problema. E mais do que um problema, era um grande desafio. E nós vamos entender um pouquinho o porquê disso. Jeremias vivia num contexto totalmente patriarcal. E o que significa isso? Ou melhor, e o que é isso? Era um sistema social em que homens adultos mantinham o poder primário da família. Ou seja, nessa cultura, o homem era líder e cabeça da família. Ele era o sacerdote do seu lar. Ele era o progenitor, da sua casa. Por outro lado, havia também a esperança e a expectativa de que alguma família judaica viesse o Messias. Então, abrir mão de se casar, de constituir famílias e de ter filhos, era em primeiro lugar abrir mão de um status social e de tudo aquilo que advinha dele, desse status. Em segundo lugar, era abrir mão de ser o progenitor e o genitor do Messias, que não é qualquer coisa. Era algo de grande valor e de muito valor. E que era algo almejado por toda a família judaica, afinal, havia uma promessa. Então, não poderia se relacionar com nenhuma mulher, nem se casar, nem construir família, nem criar filhos e filhas em Judá, em Jerusalém. Que grande desafio tinha Jeremias diante de si. Encontramos no coração de Jeremias, através de tudo isso que nós acabamos de ler. Primeiro, nós encontramos frustração, porque ele era um ser humano. Ele era um profeta, sim, chamado por Deus, ungido por Deus, capacitado por Deus. Mas em momento algum ele deixou de ser humano. Então, ele se frustra, com certeza ele se frustra com isso. Porque ele sabia que da família dele, nem das suas entranhas, viria o Messias, materialmente falando. Em segundo lugar, que nós encontramos no coração de Jeremias, era a renúncia e uma total obediência. Obedecer para Jeremias era algo mais importante. Era o alvo, a ser atingido. E por que Deus impõe essas restrições? Vamos entender um pouquinho isso. Lá no capítulo 16, aqui no slide, verso 3 e 4, ele diz: porque assim diz o Senhor acerca dos filhos e das filhas que nascerem neste lugar, acerca das mães que os tiverem e dos pais que os gerarem nesta terra. Morrerão vitimados de enfermidade e não serão pranteados nem sepultados. Servirão de esterco para a terra. A espada e a fome os consumirão, e o seu cadáver servirá de pasto às aves do céu e aos animais da terra. Deus faz isso para proteger o profeta do juízo que viria sobre aquele povo. Muitos ali ficariam enfermos, como ficaram. Outros seriam aniquilados pela espada, como foram. Outros seriam mortos pela fome. Não havia ninguém para consolar nem enterrar os seus corpos. Apenas um pequeno grupo. Os remanescentes sobreviveriam, mas seriam levados cativos para a Babilônia. Então Deus, com essa restrição, queria poupar o profeta desse mal. Porque se Deus permitisse que ele tivesse ali família, construísse família, tivesse filhos e filhas, com certeza ele viria esse mal também sobre a sua família. Então Deus, para proteger o profeta desse mal, Deus ele restringe, coloca uma restrição. Então, se a gente trouxer para os dias de hoje, a gente entende porque muitas vezes Deus fecha as portas,
Deus nos restringe de algumas coisas? Por que muitas vezes Deus nos diz um não ou um ainda não? Porque Ele conhece o nosso futuro. Deus é onisciente, Ele conhece a nossa vida, Ele sabe o que está por vir. E muitas vezes Ele permite que determinadas coisas aconteçam, determinadas restrições é colocada para nos proteger, porque Ele nos ama e Ele tem o melhor para a nossa vida. Amém? E o que nós podemos aprender até aqui? Em primeiro lugar, que Deus é Senhor e conhecedor de todas as coisas. Deus é onisciente. Nós conhecemos somente agora. Está acontecendo agora com a gente. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui a um segundo, mas Deus Ele conhece todas as coisas. Em segundo lugar, é que Ele usa quem Ele quer e como Ele quer. Com o profeta Oséias, Ele permitiu que Oséias fosse casar com uma prostituta, ele construísse uma família, que gerasse filhos, porque ele queria usar aquele profeta dessa forma. Com Jeremias já foi ao contrário, ele já colocou essa restrição, porque ele ia usar Jeremias de outra forma. Em terceiro lugar, Deus é justiça, mas também é um Deus amoroso, misericordioso e longânimo. Ele não desiste jamais. Então, além da mensagem de juízo que o profeta levava, por trás dessa mensagem existe algo muito maior, que é o amor de Deus, que é a graça, que é a misericórdia, que é a longanimidade. Deus estava fazendo aquilo tudo para tentar despertar, trazer o seu povo de volta para si, para buscar a Ele com interesse de coração, com fidelidade, com amor, com carinho. Então, cabe a nós, simples servos, somente obedecer a Deus. Jeremias é um tipo de Cristo no sofrimento e na renúncia, como nós vamos ver no final desta lição. Que desafio para Jeremias! Até que ponto consideramos que o conforto pessoal, carinho, companheirismo e os direitos adquiridos e almejados são algo que Deus deve nos dar? Até que ponto estamos dispostos a fim de pregar com mais eficácia a graça e o juízo de Deus, o Evangelho de Deus? Deus chama homens e os inspira para falar em seu nome e também demonstra através de suas vidas a sua vontade soberana. Será que nós estamos preparados para isso, caso Deus venha nos requisitar? Será que nós estamos com o coração aberto? Será que nós estamos com a nossa vida preparada para colocar à disposição de Deus e do seu reino? Amém? Seguindo, vida social é o item 2. Esqueça. Em Jeremias capítulo 16, versos de 5 a 9, vamos ler aqui no slide. Porque assim diz o Senhor: não entres na casa do luto, não vais a lamentá-los, nem te compadeça deles, porque deste povo retirei a minha paz, diz o Senhor, a benignidade e a misericórdia. Nesta terra morrerão grandes e pequenos, não os prantearão, nem se farão por eles incisões, nem por eles se raparão as cabeças. Não se dará pão a quem estiver de luto, para consolá-lo por causa de morte. Nem lhe darão a beber do copo de consolação pelo pai ou pela mãe. Nem entres na casa do banquete para te assentares com eles a comer e a beber, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eis que farei cessar neste lugar perante vós, e em vossos dias a voz de regozijo e a voz de alegria, o canto do noiva, o da noiva. Segunda restrição, Jeremias não teria uma vida social. Nós vamos entender isso aqui um pouquinho na revista, onde ele diz aqui na revista: nem velórios e nem banquetes. Talvez uma apreciação de práticas comuns na época ajude a compreender os fatos. É sabido, por exemplo, que incisões, cabeças rapadas, fazia parte de ritos funerários pagãos, condenados pela lei de Deus. Você pode conferir isso lá em Deuteronômio capítulo 14, versos de 1 a 2.
evidentemente eram seguidos por contemporâneos de Jeremias. Semelhantemente, o pão e o copo de consolação se referem às refeições servidas numa ocasião de luto. Enfim, Jeremias estava proibido de participar de cerimônias populares, não só de ritos que estão em desarmonia com a palavra de Deus, mas também de celebrações legítimas. Pelo jeito, estava chegando um período marcado por muita tristeza e pouquíssima alegria. Jeremias exortava os seus ouvintes: e tudo por causa da idolatria me deixaram, diz o Senhor. Logo, deste povo retirei a minha paz, diz o Senhor, a benignidade e a misericórdia. Não poderia entrar em casa de luto, nem se lamentar, nem se compadecer, nem oferecer bebida e comida aos enlutados. Ele não poderia participar de festa. Era um hábito comum naquele contexto, que se viesse morrer alguém numa casa, seus parentes, seus vizinhos e seus amigos compartilhassem de comidas e bebidas como forma de aliviar um pouco a dor da perda. Quando uma pessoa deixava de participar destas coisas, ela trazia um escândalo e chamava atenção, e consequentemente muitas pessoas procurariam essa pessoa para saber o porquê dessa atitude. E provavelmente eles deveriam perguntar: por que você não foi ao sepultamento dessa pessoa? Por que você não foi na casa, nos familiares, participar do luto, participar lá junto com os enlutados, trazer um certo conforto? Isso deixava a pessoa marcada, isso chamava a atenção do povo. E Deus, olha que coisa interessante, Deus, como um bom comunicador e um ser extremamente eficiente e didático, ele utiliza tudo que tinha ao seu alcance envolvendo o profeta para atrair e chamar a atenção do povo. Jeremias foi proibido por Deus de participar destas coisas. Ele não podia dar o seu ombro como forma de amparo. Ele não podia dar um abraço como forma de consolo. Ele não podia dar nenhum alimento como forma de minimizar a dor do enlutado. Quando Deus pede para Jeremias não se alegrar com os que se alegram e não se entristecer com aqueles que estão tristes, era para que uma ilustração viva estivesse entre o povo. Era Deus mostrando para o povo o seguinte: daqui para frente será assim. Haverá luto e ninguém que os console. Haverá tristeza e a falta de alegria. Haverá solidão e ausência de companhia. Jeremias, ele vai pagar esse preço de forma antecipada, ele sofreu antes. Jeremias foi uma espécie de outdoor, ou seja, ele foi um meio de exibição de uma mensagem grande e de leitura rápida. Ele foi um recurso audiovisual de Deus, uma dramatização ao vivo e a cores no meio do povo. Então, por causa dessas restrições mencionadas, ele já carregava um fardo de viver solitariamente. Só que essa solidão, ela vai aumentar de maneira assim exponencial por causa da mensagem que ele pregava. Era uma mensagem impopular. Jeremias, ele remava contra a maré. A mensagem que ele carregava denunciava o erro, denunciava o pecado e tudo aquilo que Deus não se agrada no viver do seu povo. Com isso, consequências como solidão, afastamento social, indiferença e rejeição era o que poderia esperar de uma sociedade que estava vivendo aquém e contrário àquilo que ele pregava. O povo não queria ouvir, o povo não queria ver, o povo não queria entender. Estavam comprometidos demais com a idolatria, com a corrupção, com a prostituição espiritual, e não havia plano de mudar. Antes, seus corações estavam obstinados a desagradar a Deus. Jeremias não era bem-vindo naquela sociedade.
Como é difícil estar no mundo sem ser do mundo. Como é difícil viver padrões diferentes de comportamentos sem se contaminar. Como é difícil reconhecer que, apesar de toda a ênfase dada às festas em nossa sociedade, esta não reconhece que também é marcada por muitas tristezas, misérias e decadência em todas as esferas. Essa era a realidade na época de Jeremias e a nossa realidade hoje também. Estamos diante do mesmo quadro. Estamos vivendo o mesmo problema. E o pior, o resultado também será igual. Então, é um momento de arrependermos. É um momento de nós voltarmos atrás. É um momento de fazer uma avaliação da nossa vida com Deus, da nossa espiritualidade. É um momento de conserto. É um momento de voltarmos mais para Deus em oração, na leitura da palavra, no estudo da palavra, na meditação da palavra. É um momento de nós nos achegarmos com mais profundidade ao Senhor, para que esses males, que nós estamos vivendo não venham nos atingir, para que nós não venhamos ser pegos de surpresas, como diz na palavra. Vamos nos voltar para Deus. O Senhor, nesses dias, está nos conclamando, está fazendo um novo apelo, como eu falei na outra aula que eu ministrei. O apelo de Deus é para que a gente possa se voltar para Ele, com inteireza de coração. Amém? Seguindo, o terceiro tópico é: eu quero fugir. Jeremias queria fugir. Capítulo 9, versículo 2 a 6, está escrito aqui no slide: Provera a Deus eu tivesse no deserto uma estalagem de caminhantes, então deixaria o meu povo e me apartaria dele, porque todos eles são adúlteros, são um bando de traidores. Curvam a língua como se fosse arco para a mentira, fortalecem-se na terra, mas não para a verdade, porque avançam de malícia em malícia e não me conhecem, diz o Senhor. Guardai-vos de cada um, seu amigo, de irmão nenhum vos fieis, porque todo irmão não faz mais do que enganar e todo amigo anda caluniando. Cada um zomba do seu próximo e não falam a verdade. Ensinam a sua língua a proferir mentira. Cansam-se de praticar a iniquidade. Vive no meio da falsidade. Pela falsidade recusa conhecer-me, diz o Senhor. E aqui na revista vai dizer: eu quero fugir. A cena mostra um homem de Deus que prefere sumir e esconder-se no deserto, mas não pelo mesmo motivo do salmista que queria fugir da hostilidade de seus inimigos pessoais. Lá em Salmos 55, versos 5 a 8, você pode conferir. Jeremias preferia fugir a contaminar-se com o povo infiel, imoral e mentiroso. Ele preferia fugir a ter de conviver com os resultados inevitáveis do pecado de um povo que decidiu opor-se a Deus. Ele preferia fugir a ter de reconhecer que ele não possuía amigos. A fuga não era a melhor opção. No deserto ou na cidade carregada de iniquidade, Jeremias teria que enfrentar os seus medos. Jeremias teria que enfrentar os seus medos. Algo muito interessante que nós podemos ver tudo tem seu tempo determinado, como diz lá no livro de Eclesiastes, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, como diz aqui no slide, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Então, vamos entender aqui um pouquinho essa passagem. Fugir dos problemas
das situações difíceis, das intempéries da vida, não irá proporcionar a solução para ciclo que tem que ser fechado. Como nós acabamos de ler aqui no livro de Eclesiastes, né? E há tempo para todas as coisas, tempo de nascer, tempo de morrer, como nós podemos ver aqui no slide. Há tempo de nascer. E aqui é um resumo, né, da nossa vida. Você nasce, você cresce, você vive. Acontecem as coisas boas, acontecem as coisas ruins. Aí vai chegar um tempo desse ciclo se fechar. É o tempo da nossa morte, né? Então é um ciclo a nossa vida, ela é formada por ciclos. A gente nasce, a gente vive um período que Deus designou aqui na Terra, e esse ciclo vai fechar com a nossa morte. A morte da nossa carne, esse corpo carnal, né? O ciclo tem que se fechar. Da mesma forma, a gente planta, né? E aqui todo aquele percurso da plantação. Antes da plantação, você prepara a terra, você coloca lá a semente. A semente ela vem germinar, ela vem dar fruto. E vai chegar um tempo da gente arrancar aquilo que a gente plantou. Então o ciclo ele se fecha. Da mesma forma, há momentos de alegrias, sorriso, celebrações, de festa. Mas há momentos da nossa vida que é o momento do choro, o momento da tristeza, ou seja, um ciclo tem que se fechar. E a nossa vida ela é composta desses ciclos. E você não tem como sair disso nem fugir disso. Então qual é a opção que sobra para nós? É nós sabermos administrar cada um desses momentos que a gente precisa viver dentro desse ciclo. Entendeu? Então, fugir das dificuldades, seja por que meio for, não é o melhor meio de solucionar um problema. Essa atitude pode até trazer um bem-estar momentâneo, ou seja, um paliativo, algo momentâneo. Logo, logo você vai se deparar com o problema novamente. A postura correta deve ser procurar entender o que está sendo apresentado. E aqui Jeremias sabia, e o pior, ele não podia confiar em ninguém, somente em Deus. Assim deve ser a nossa postura, a gente precisa entender o que está sendo apresentado. Né? Por que foi apresentado? Muitas vezes a gente não tem a resposta, mas a gente precisa entender de alguma forma. E caso o que foi apresentado, o que está sendo apresentado a nós, seja desfavorável, e aqui para Jeremias era totalmente desfavorável, era totalmente contrário, nós precisamos buscar alternativas para reverter essa situação, se é que a gente pode. E era o que Jeremias estava tentando fazer. Jeremias estava tentando trazer o povo para o caminho, para a verdade, para a vida. Essa era a solução para a época e para hoje também. Esse é o clamor dos Jeremias da atualidade. Anunciar para todos aqueles que se encontram perdidos ou cercados de mentiras, sem vidas, e trazê-lo para Jesus. Jesus é a única solução. Só Ele pode solucionar os nossos problemas. Deus ele pode tudo, Jesus ele pode tudo. Se for da vontade dele, Deus ele pode fazer tudo. Jesus ele pode te curar neste momento. Jesus ele pode te curar de qualquer enfermidade. Jesus ele pode abrir portas. Jesus ele pode reverter um quadro. Jesus ele é poderoso. Ele pode fazer aquilo que almeja o seu coração. Ele tem poder para todas as coisas. Então eu te faço um convite nesta manhã. Que você possa se voltar para Jesus. Que você possa se inclinar para Jesus. Que você possa colocar diante dele a tua necessidade, a tua dor, o teu sofrimento. E aguardar dele a sua resposta. Amém? Seguindo, nós vamos ver. Ninguém gosta de mim. Jeremias, aqui na revista, ele vai dizer: conspiraram contra Jeremias, acusaram-no de ser rixoso, contencioso, lá em Jeremias 15:10,
deram surras nele e o meteram no tronco. Ameaçaram-no de morte. Isso faz-nos lembrar daquele de quem Isaías escreveu: olhamos e mais nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que não sabe o que é padecer, e como de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Como Jeremias administrou tamanha rejeição à sua pessoa. Perdão. Quanto à conspiração, ele foi encorajado a não parar de pregar. E, de fato, os conspiradores é que morreram. Rixoso, disse o Senhor: na verdade, eu te fortalecerei para o bem, e farei que o inimigo te dirija a súplica no tempo da calamidade e no tempo da aflição. Surrado, preso, de nada adiantou, pois Jeremias não se calou. Ameaçado de morte, alguns poucos se colocaram ao lado dele. Se deduz de tudo isso que nosso Deus, ele é soberano. Ele zela pelo seu povo, protegendo e guardando em toda e em qualquer situação. E é mais importante ser fiel a Deus do que ser popular e admirado por todos. Nesses dias tão complicados que nós estamos vivendo, precisamos lembrar dessas coisas. Deus, ele é soberano. Deus, ele não perdeu o controle de nada, nem da minha vida, nem da sua vida, nem das nações, nem do mundo, nem da terra. Deus, ele tem o controle de todas as coisas e nada acontece por um acaso. Ele sabe o que está fazendo, ele sabe o que vai fazer. Então, nós, nesse tempo de calamidade, nesse tempo de crise tão complicado que nós estamos vivendo, nós precisamos confiar nesse Deus Todo-Poderoso, nesse Deus que é soberano e que tem o controle de todas as coisas. Amém? Seguindo, o quinto item da revista diz: que púlpito estranho é esse? Jeremias plantou-se à estrada do templo e ali ficou para pregar, ou melhor, para denunciar os pecados daqueles que vinham chegando para os cultos. Em outro momento, a ordem de Deus era para que ele pregasse na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém. E tal pregação feita com os pés enfiados na lama à beira do rio Eufrates. Essa é a mensagem proferida na casa do oleiro. Percebe-se que Jeremias e o apóstolo Paulo compartilham da mesma visão. Ai de mim se não pregar. Pregar a palavra insta, quer seja oportuno, quer não. Jeremias tinha que anunciar a palavra de Deus. E ele não podia falar aquilo somente aquilo que estava no seu coração. Ele tinha que falar aquilo que Deus queria que ele falasse. E nós devemos anunciar também a palavra de Deus. Nós temos que anunciar, nós temos que pregar, nós temos que falar. Hoje está todo mundo aí, né, devido a esse problema, esse vírus, está todo mundo aí vivendo esse mais dentro de casa, né, recolhido. A gente não pode viver aí aglomerado devido a essa transmissão. Mas nós temos ferramentas, possuímos ferramentas hoje para anunciar a palavra de Deus. Através das redes sociais, nós podemos mandar uma palavra de apoio, uma palavra de consolo, de conforto, de encorajamento. Faça isso. Não deixa de falar do amor de Deus, não deixa de falar de Deus, não deixa de falar de Jesus. Com certeza terá alguém te esperando, com ouvidos atentos e com o coração ardendo para ouvir algo da parte de Deus. Amém? No item 6, nós vamos ver Jeremias e Jesus. Os aspectos da vida de Jeremias lembram fortemente o próprio Senhor Jesus. O povo da época de Jesus achava o Senhor parecido com Jeremias, como diz lá em Mateus, nós vamos ver aqui no slide, Mateus capítulo 16, versículo 13 e 14. Olha o que eles falavam. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou algum dos profetas. É interessante. No item 1, nós vamos ver aqui essa similaridade.
A família de Jesus. Apesar das aberrações divulgadas por certos livros e filmes, Jesus não era casado, dando a entender que casamento não era para todos. Ele não possuía casa própria. O filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele entendia que pertencia à família de Deus é mais importante do que pertencer a uma família terrena. Qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã, lá em Marcos 3,35. Isso não significa dizer que Jesus é contra a família. Pelo contrário, Jesus preocupou-se com sua família terrena, deixando João para cuidar de sua mãe, e no momento que estava para morrer. Estava com a família no casamento em Caná. Jesus abraçou crianças, deu atenção às mulheres nas necessidades delas, permitiu que mulheres o servissem. Jesus tinha um lar que lhe era especial, mas em primeiro lugar estava a convicção: me cumpria estar na casa de meu Pai. Interessante, a gente vai ver em outro trecho, aqui em Mateus, aqui no slide, Mateus 22, 36 e 40, que eles vai falar assim, os fariseus, né? Vai perguntar: mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o entendimento. Este é o grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Interessante, nessa passagem, né, que Jesus aqui, em momento algum, ele está dizendo que não gostava de família, ou que era contra a família, que é para a gente abandonar, né, a nossa família. Não. Pelo contrário, né, o que Jesus está tentando explicar aqui é que nós não devemos abandonar a nossa família, a nossa casa de jeito nenhum, mas que devemos obedecê-lo, né, a Deus, e honrá-lo em primeiro lugar. Esse é o fator principal, é o fator primário. E como consequência dessa obediência, dessa honra, o secundário se fará presente em nossa vida. Que a casa, que a família, que todas as coisas que nós precisamos para viver uma vida adequada, né, diante daquilo que Deus espera de nós. Então, nós precisamos buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E a nossa família vai vir a ser abençoada por causa disso. Vamos ter paz, vamos ter alegria, vamos ter prosperidade, vamos ter tudo aquilo que a gente precisa ter para viver uma vida abençoada. Amém? Seguinte, aqui na revista vai dizer a tristeza de Jesus. A Bíblia registra momentos de tristeza no ministério de Jesus, seu choro, sua tristeza profunda e sua dor. Um comentarista escreveu: aqueles que desejam convencer os outros a respeito das verdades de Deus devem demonstrar por meio da sua própria disciplina pessoal que eles acreditam naquilo que pregam. Jeremias e Jesus viviam a advertir acerca dos dias difíceis que seria o juízo vindouro, e por isso levavam uma vida de seriedade e de certa austeridade pessoal. Ou seja, dois instrumentos audiovisual de Deus, né? Jeremias e o próprio Jesus, né? E o próprio Deus encarnado na pessoa de Jesus. O deserto de Jesus é o terceiro item aqui da revista. Jeremias orou, chorou, angustiou-se, retirou-se muitas vezes. Com Jesus não foi diferente. Pensemos na traição de Jesus. O sinal foi aquele beijo falso, né? Jesus angustiou-se, mas chamou Judas de amigo. Parece que estamos ouvindo a pregação de Jeremias. Jesus também se retirava para ter comunhão com o Pai, assim como Jeremias. Da mesma forma, nós temos que fazer. Preparar um tempo da nossa vida. Preparar um tempo para buscarmos ao Senhor. Seja de manhã, seja tarde, seja à noite, seja pelas madrugadas. Nós precisamos colocar esse hábito da nossa vida. Amém?
V4 aqui na revista diz que a oposição enfrentada por Jesus. Em sua primeira pregação pública, Jesus lembrou que enfrentaria a rejeição. Nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. A hora, seus ouvintes se encheram de ira, expulsaram da cidade e levaram até o cimo do monte para lá o precipitarem abaixo. Deus também avisou Jeremias que seria rejeitado. Quando você quer viver uma vida santa, quer viver uma vida de acordo com a vontade de Deus, essas coisas também podem acontecer na nossa vida. A pregação de Jesus pregou à beira do mar, ao lado de um esquife, durante um jantar na sinagoga, nos campos, as multidões, a indivíduos, a religiosos, as pessoas do mundão, com carinho e com dureza. Perceba quantas semelhanças existem nas pregações de Jeremias e de Jesus. Para concluir essa aula, a nossa indagação inicial era: será que a percepção popular de crer abençoado é correta? A nossa reflexão. Estamos errados quando valorizamos demais o conforto pessoal, a sociabilidade, a popularidade, a vida cristã fácil, os púlpitos bonitos. Jeremias não gozava de bênção divina ou de seu ministério. Está difícil opinar. Não lembro de que o povo da época de Jesus achava Jesus e Jeremias parecidos. Pois é, apesar das aparências, Jeremias foram derrotados. Pelo contrário, foram mais que vencedores. Entenderam a diferença da lição de hoje? Jeremias abençoado ou derrotado? Ser abençoado. Vamos fazer uma reflexão. Ser abençoado é somente a gente ter casa nova, carro novo, vida profissional em ascendência, conquistar bens materiais. Hoje nós vimos através dessa lição que não é só isso. Existem outras formas também de ser abençoado. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, rique e abundantemente. Amém? Vamos orar agradecendo a Deus por essa aula, por sua cabeça, pelos filhos. Pelo Deus Pai Celestial, queremos te agradecer, Deus, por essa oportunidade de aprender mais uma porção dos seus ensinamentos. Que essa palavra, essa aula possa ficar gravada em nosso coração. E que o Senhor possa nos ajudar, ó Deus, a colocar em prática. Queremos estar curto. Em nome de Jesus, que todos amém. Deus abençoe a sua vida, meu irmão, minha irmã. Em nome de Jesus e até a próxima aula. Assim Deus, se Deus quiser. Amém? Deus abençoe a vida de todos.